pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena. Também na obra ela é celebrada com particular devoção. E vemos na vida de Santa Maria Madalena esta mudança. Nosso Senhor a cura diante de uma debilidade. Diz-nos São Marcos e São Mateus, ela foi curada de 7 demônios, Nosso Senhor expulsa 7 demônios dela. E vemos esta mudança. Na série The Chosen, apresenta uma cena em que mostra este caminho de Santa Maria Madalena. Ela ali estava atormentada por esses demônios e pedia sempre ao Senhor. Tinha, pelo menos na série, consigo uma passagem de Isaías, no capítulo 43, primeiro versículo. Assim fala o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel. Não tenhas medo, pois eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ali ela repetia, e nosso Senhor passa, vê a atormentada, e a chama pelo nome e nos chamava a cura. Tem essa mudança. Se vemos este paralelo deste episódio com o Evangelho de hoje, entendemos de modo particular e ilustrativo esta força que tem o nome, pois Santa Maria Madalena não reconheceu o Senhor quando Ele a chama mulher. Por que choras? Mas quando ela ali reclamando, falando, Ele a chama Maria. Ali ela reconhece. Ela sente a força daquele que a chama, pois sabe que Ele chama aquilo que é seu. E assim faz florescer aquele impulso, aquela semente plantada, e a leva a uma alegria, a experimentar a alegria daquele encontro com o Senhor, mas agora planificado, com o Senhor ressuscitado, que a impulsiona a anunciar. Vemos esta mudança de vida dela, ela que havia sido atormentada, que tinha seus impulsos, ser curada e lutar para não voltar a cair, para permanecer com o Senhor. Também assim se faz conosco. Muitas vezes estamos desordenados, não sabemos colocar o centro.
Devemos então empreender, lutar para nos ordenar, trabalhar este terreno com afinco, mas saber que em nós nem tudo são flores, existem tendências que nos puxam. E por isso, logo na sequência da passagem dos terrenos, logo depois de nosso Senhor explicá-la aos apóstolos, ele novamente conta outra parábola que ilustra para nós esta luta que existe dentro. Assim diz São Mateus, no capítulo 13, Jesus lhe propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o Senhor e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Nosso Senhor mostra-nos este embate que existe dentro de nós. Se falou antes do terreno, também agora fala destes frutos. Em nós há esse fruto bom, essa palavra boa que cresce, mas também muitas vezes existe o joio que se mistura. Essa ausência, isso que nos afasta de Deus, que muitas vezes tem esse mal-estar, essa inclinação ao erro. Vemos isso tantas vezes em nós e também no mundo. São Paulo nos diz isso em suas cartas ao nos dizer: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Por vezes vejo e quero que o trigo frutifique, cresça, floresça, dê frutos, mas muitas vezes ali ao meio está o joio que faz mal. Mas nosso Senhor o permite para que saibamos que não está em nós o centro. São Paulo também nos diz do espinho na carne que corta e o faz diante desta permissão do Senhor e se gloria diante da sua fraqueza, porque sabe que o Senhor lhe dá graças para vencer. E estas graças o fazem forte não em si, mas nele. É ele o centro. Por isso a nossa necessidade de escutá-lo, de buscá-lo, para que seja este bom trigo que floresça. É necessário a nós, em primeiro lugar, paciência e luta. Diante das nossas limitações, diante das nossas misérias, diante das nossas quedas, diante do nosso fracasso,
Muitas vezes nosso Senhor permite este fracasso para nós, para que se quebre em nós a soberba. Por vezes, a soberba, essa erva daninha, este joio que se mistura, acaba crescendo e se parecendo estritamente com o trigo. Arrancamos tantas coisas em volta e achamos que estamos bem. É isso, está florescendo. Só que não, ali não é o trigo, é o joio. Vai aparecendo, vai se mascarando. E quando caímos, por permissão do Senhor, é para vermos, não era o certo. São José Maria nos diz, no ponto 405 de Caminho: fracassaste? Tu estás bem convencido? Não podes fracassar. Não fracassaste, adquiriste experiência. Para frente. Por vezes, nosso Senhor permite esta queda para que saibamos onde trabalhar melhor. Para que a soberba, para que esta mascaração do joio seja evidente para nós e saibamos onde trabalhar para que o nosso trigo possa frutificar, para que tenhamos empenho maior diante das nossas lutas. Por isso é necessária essa paciência, é necessário que busquemos, saibamos como agir. Ele não antecipa nada. Deus não antecipa nada. Ele faz tudo no tempo certo e oportuno. Por vezes somos nós que queremos as coisas segundo o nosso tempo, colocar as coisas segundo o meu querer, segundo o meu tempo, que é bom. Quero um apostolado, então vou, me animo, faço, e acabo atropelando, passando por cima de tantos. Calma. Nosso Senhor às vezes vai permitir que nós quebremos a cara, apesar de ser algo bom que queiramos, mas para nos formar também nas virtudes, para saber que devemos agir, mas segundo Ele, deixá-lo nos conduzir para que possamos dar frutos. Ele quer muitos frutos de nós. Vemos, por exemplo, na liturgia do domingo passado, 16º domingo, que nosso Senhor, Ele veio para nos pastorear e por vezes nos corrige, por vezes é firme ao nos conduzir e por vezes até mesmo, uma imagem do bom pastor, tem que quebrar as nossas pernas para que saibamos estar com Ele e fazer as coisas ao seu tempo, porque quando apressamos não sai. Nosso Senhor não antecipa a colheita, Ele faz no tempo certo. Devemos ter paciência conosco, mas também com os outros. Às vezes, diante do erro de outras pessoas, nos encolerizamos. E muitas vezes estes erros são maiores em nós. Talvez por isso nos encolerizemos. Não reconhecemos em nós, não vemos esta trave que está no nosso olho, mas ao ver no outro, queremos logo nos atirar e querer tirá-la. Devemos ter calma, paciência, para primeiro tirar esta trave do nosso olho, esta barreira que não nos permite ver, para que depois
depois possamos ajudar ao outro, para que o outro possa trabalhar e crescer segundo o tempo de Deus na vida dele. Não queremos apressar as coisas, sabermos trabalhar, sabermos auxiliar o outro. É necessário aprendermos a conviver sem desanimar com as imperfeições, com os defeitos, com as fragilidades, mas saber conviver não é desistir da luta. Saber conviver é saber da minha lentidão para aquilo, mas continuar com empenho, não desanimar, mas continuar buscando, continuar indo à frente, continuar lutando para aos poucos estes defeitos, estas imperfeições, estas fragilidades sejam arrancadas aos poucos pelo Senhor e não tirar, segundo o tempo dele, diante do nosso trabalho, diante da nossa luta, diante da nossa persistência, que também o Senhor quer que trabalhemos, trabalhar a constância. Às vezes nosso Senhor permite algo em nossas vidas para sermos perseverantes na oração. Vejamos, por exemplo, a vida de Santa Mônica. Ela foi perseverante durante 30 anos, rezando pelo seu filho, pela conversão dele. E no rezar, no buscar, no estar com Deus, santificou-se. Também nós, às vezes, diante das nossas misérias, diante das imperfeições de outros, devemos ser perseverantes na nossa vida de oração, perseverantes no buscar crescer nas virtudes, e assim, sem que percebamos, como o Senhor nos diz, vai então florescendo aquela semente. É lançada, mas quem a faz crescer não somos nós, mas a terra. O trigo vai crescendo e florescendo em nós, de acordo com ele. Por isso sabermos conviver, mas também sem desanimar, no buscar constantemente. São José Maria nos apresenta no ponto 164 de Caminho. Como vai esse coração? Não te inquietes. Os santos, que eram seres bem constituídos e normais, como tu e como eu, sentiram também estas naturais inclinações, e se não as tivessem sentido, a sua reação sobrenatural de guardar o coração, a alma e o corpo para Deus, em vez de entregá-lo a uma criatura, pouco mérito teria tido. Por isso, uma vez visto o caminho, creio que a fraqueza do coração não deve ser obstáculo para uma alma decidida e bem enamorada. Devemos manter. Nosso Senhor permite estes espinhos, estas debilidades, para que sermos perseverantes, para crescermos no amor a Ele, assim como permitiu aos santos. São Paulo nos apresenta isso em suas cartas, da sua fragilidade, do quanto lutou. E esta mudança o fez buscar e vencer tantas coisas. Atravessar o mar para anunciar, e mesmo na prisão, nada o pôde impedir. Anunciava por cartas, anunciava na convivência com os outros. E o quanto fez, ao ponto de ser considerado dos pilares de Roma. E tantos outros.
Santo Agostinho, após sua conversão, quanto não teria lutado diante daquilo que por vezes foi manchado a sua vida pregressa? Lutou, buscou, e vemos que grande santo foi. Também nós devemos permanecer lutando. Santa Maria Madalena, imaginemos ela que foi acometida por demônios, ela que, diante dos seus pecados, da sua miséria, quanto não foi este amor de sentir-se toda do Senhor, e diante de ouvir a voz dele chamando-a, Maria, o quanto não se enriqueceu o seu coração ao ponto de continuar lutando, continuar perseverando. Quando nos ajoelhamos diante do Senhor, Ele sussurra também ao nosso coração o nosso nome, nos chama para ser dele. Devemos também nós aprendermos a nos entregar, a nos enamorar por Ele, a buscar este bom impulso para sabermos então vencer as pequenas coisas e superando. E assim, sem que percebamos, as nossas imperfeições vão sendo superadas e as virtudes começarão a florescer como o trigo. Nosso Senhor só separa as coisas ao final. Ele tem paciência, sabe o momento, e nos dá tempo para trabalhar. Também nós devemos assim buscar, nos dá tempo para sermos perseverantes. Devemos assim caminhar com firmeza, com fidelidade, para estarmos com Ele e para que no final, quando vier a colheita, possamos apresentar a Ele os bons grãos de trigo. A Virgem Santíssima, ela de fato não tinha mancha, nem ruga, nem imperfeição, mas soube ser perseverante, soube ter paciência diante dos erros e das fragilidades do mundo. Imaginemos ela que conviveu com os apóstolos, vendo os impulsos de São Pedro, acalmá-lo depois de ter traído o Senhor, de ter negado 3 vezes, olhar para ele e consolá-lo e levá-lo a Cristo. São João, intempestivo, querendo mandar fogo, querendo estes impulsos, sobreviver aquele jovem, saber trabalhar a docilidade e ser conduzido pelo Senhor. E tantos outros. Ela também sabe nos conduzir, sabe nos encaminhar diante das tribulações, diante das nossas dores, diante das nossas fragilidades. Ela sabe aonde nos pesa, sabe das nossas misérias, das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Ela sabe nos conduzir. Ela soube lutar e ser perseverante na luta, seja quando perdeu o menino Jesus, na volta ele voltou no templo, seja na cruz, quando viu o Senhor ali entregar a sua vida. Ela soube entregar ao Senhor tudo, e por isso Ele a chama
Por isso Ele a ama e coloca-nos a ela como mestra, para que possa então ensinar a Igreja, para que possa ensinar a nós a sermos também perseverantes, a vermos a nossa debilidade, sabermos lutar, sabermos perseverar nesta luta para verdadeiramente vencer, para verdadeiramente dar frutos, que saibamos recorrer a ela, essa boa mãe, para que saibamos aprender dela a dar frutos, os frutos que o Senhor quer, como ela o fez, dar frutos diante do tempo de Deus, sabemos frutificar diante das virtudes, diante da perseverança na luta. Que essa boa mãe nos conduza a fazermos a vontade do Senhor, como ela nos ensina nas bodas de Caná, a fazer aquilo que Ele nos diz. Dou-te graças, Senhor, pelos bons afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.